Diáconis. Eu era em 88 eu já era modelo, comecei em 85. Ela olhou para mim assim e falou assim, você, para entrar, você tem que participar do quartinho do PC. Eu falei, PC? Quem é? Quem é? Ela falou assim, é o quartinho do pó e você cheira? Eu falei, não. Você eu falei, não. Então não vai entrar. Dona Cleide Diáconis, em 88. Eu falei, tá sacanagem? Eu tô umas rindo, ela deu risada, uma senhora. Salve família encanando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, sempre que alguém, que não é do meio da mídia fala o que acontece nos bastidores da rede podre, nós mesmos já fizemos esse trabalho aqui por muitos anos, as pessoas que não estão despertas dizem que a gente tá falando sem prova, que a gente nunca teve lá para saber, mas embora a gente nunca teve lá para saber, graças a Deus inclusive, nós temos indícios disso, a gente vê os sinais disso. E temos o testemunho de pessoas que já fizeram parte. Mas mesmo assim, até que algum veículo de imprensa solte alguma coisa, é que isso é considerado verdade pela maioria. Então, sendo assim, a dica do nosso irmão estreante, inclusive, Adolfo Monteiro, desde já fica aqui o nosso agradecimento, ela mostra que o que a gente falava se trata de uma realidade. Escuta bem, o negócio é tão pesado que eu não posso nem falar. Eu vou colocar, eu quero que você leia a legenda e as partes pesadas eu pulo. Ator Oscar Magrini revela a conversa que teve com Cleide Diáconis. Para entrar na Globo, tem que cheirar pó e dar o... Entendeu? Você ouviu bem? Leia o que está escrito aí. O ator Oscar Magrini lembrou de uma conversa com a atriz Cleide Diáconis em 1988, em que ela o avisou. Para entrar na Globo, você precisa participar do quartinho do PC. É o quartinho do pó e do... Entendeu? Aquela palavrinha de novo, pequenininha. Complementou o artista, que fez a revelação durante uma live no Instagram da colega Maria Zilda Bethlen. A atriz então teria perguntado a ele, você cheira? Não. Você dá o seu? Não. Então você não vai entrar, respondeu ela. E aí essa grande matéria, essa enorme matéria se encerra. Você vê como é rápido, coisas que comprometem o sistema, eles falam simplesmente porque uma coisa dessa, você vê. Não foi um grande jornal que fez uma entrevista, não foi uma emissora de TV concorrente, porque essas coisas, embora eles realmente um queira a cabeça do outro, existe uma competição selvagem entre eles, mas também existe um acordo, que você pode chamar de acordo de cavalheiros, contrato de autopreservação entre as emissoras, onde eles mantêm em sigilo coisas que vazam sobre artistas, flagras que as pessoas dão, sobre as suas celebridades, sobre os seus poderosos. É aquela história, você não fala de mim, eu não falo de você. Toda vez que tem uma treta e um começa a atacar o outro, mostrar o que realmente o outro é, ambas as partes saem perdendo. As tretas que houve entre a Record e a Globo, quem se saiu melhor foi o SBT, o que ficou neutro. O sistema sempre soube e tem isso como regra, se os tijolos que compõem a pirâmide do sistema começarem a se atacar, eles vão se autodestruir. Então tem que ter uma harmonia e o comando vem de cima. Nesse caso aí, a mídia tá falando e falou muito pouco, porque foi uma coisa que vazou na rede social, sabe? O cara já tá ali em fim de carreira mesmo, então ele abre a boca, sabe que não vai ter mais oportunidade mesmo, então vai soltando. Aí a mídia não tem como não falar, porque já tá na boca do povo. Se ela não falar, aí vai ficar escancarado que realmente esse tipo de coisa eles abafam. Mas tinha um cara mesmo aqui, eu acho que o nome dele era Deni Oliveira, tava sendo cotado inclusive para assumir o lugar do Gugu, que já tava com aquela história de ir pra Record na época. Flávio Jean! Aê! E aí, esse cara teve um esquema aí, uma denúncia, uma denúncia de pedofilia. E você acha que a mídia local aqui falou sobre isso? Você acha que a mídia nacional falou sobre isso? Falaram muito pouco devido à grande repercussão que o caso teve, mas não deram a atenção que o caso deveria. Teve outro cara também, era o primeiro apresentador de outro programa aqui bem conhecido, e segundo as pessoas falam aqui, também foi um escândalo, envolvendo uma jovem e um jovem, que ele também bancava os dois para papar ele. Só que em um dia ele resolveu tomar umas e sair tanto com o rapaz que saía com ele, como com a menina que saía com ele. Olha só, era um senhor já de idade. E aí, segundo as más línguas falam por aqui, esse cara levou os dois para uma boate, tava lá na suíte, tudo de boa, só que ele bêbado demais, ficaram lá os três e depois ele foi dormir cansado. E aí o jovenzinho acordou e pegou a jovenzinha. Quando ele acordou que viu o ato, começou a ser violento,
queria atirar no rapaz, estava armado e foi um escândalo muito grande. Então tiraram o cara do ar, também não deram satisfação nenhuma ao público. Poucas pessoas sabem dessa história, outras julgam até que seja mentira. Se você pegar também depoimento de pessoas, né, de guardas, de policiais mais antigos que faziam blitz, principalmente em São Paulo, capital, eles têm muita história para contar, principalmente desses artistas globais. Os caras com as caras cheias de pó, depravando, andando com de menor dentro do carro, em situações mais do que suspeitas, se é que você me entende, festas nos apartamentos daquele jeito que você sabe, ao estilo grego. Só que tudo isso, meus irmãos, é abafado. Ai da pessoa que tenta falar. Primeiro que ela encontrava, né? Hoje não, que tem as redes sociais. Mas mesmo assim você vê que eles ainda abafam ou minimizam o caso. Falam aí, como você acabou de ver essa matéria, se limitando aos fatos e mais nada. Não tem opinião, não tem manipulação, né? É resumido, é pequenininho. Não vamos falar muito sobre isso não, para o povo esquecer logo. Então você também não vê isso nos programas deles de fofoca. Falam muito pouco, muito por cima. Não dão um destaque de uma tarde toda como certos assuntos eles fazem. E é por isso, meus irmãos, que embora hoje a mídia queira classificar aquele pessoal, a mentalidade da época dos anos 70, por exemplo, que uma das coisas mais feias que você podia ter na sua família era uma filha atriz ou um filho ator. Os pais, as famílias de bem, jamais queriam isso para os seus filhos, porque eles sabiam bem o que essa turma fazia. Hoje eles fazem filmes e documentários dessas pessoas, sempre mostrando elas como preconceituosas. Mas na verdade elas eram assim e agiam assim, não queriam isso para os seus filhos, porque elas sabiam o que é que aquelas pessoas faziam os seus filhos e filhas se submeterem para conseguir certos papéis. Espera um pouco, eu posso explicar. Não se atreva a me revidar! Já chega. Ter desperdiçado seu tempo com essa história absurda de representar. Você me enganou deliberadamente. Como pensa em continuar com isso? Responda! Quem colocou você nisso? Foi esse homem, Sr. Keating? Não, ninguém. Eu pensei em lhe fazer uma surpresa. Eu tirei ela em todas as matérias. Achou mesmo que eu não ia descobrir? A minha sobrinha está numa peça com seu filho, a Sra. Marks disse. Não. Deve estar enganada. Meu filho não está em nenhuma peça. Você me fez de mentiroso, Neil. Amanhã, você vai procurá-los para dizer que está desistindo. Não, eu não posso. Eu ganhei o papel principal. A apresentação é amanhã à noite. Por mim, o mundo pode acabar amanhã à noite. Você está fora dessa peça. Eu fui claro. Fui claro! Sim, senhor. O que foi? O quê? Esse barulho. Oh, meu Deus! O que foi que eu fiz? Ele está bem! Ele está bem! Calma. Eu não sei se vocês sabem, mas a Rede Podre vai refazer aquela novela Pantanal, né, que ela foi produzida pela extinta TV Manchete. Uma novela até muito boa, uma novela que eu inclusive baixei os capítulos e assisti recentemente, todinha. Tem a história do Velho do Rio, eu gosto, né, mostra muita natureza. Mas nos bastidores, mesmo naquela época da TV Manchete, os moradores ali da região do Pantanal disseram que após as gravações rolava um verdadeiro bacanal entre os atores. Era coisa que nem todo filme adulto mostrava, segundo o pessoal que mora lá e me fala isso até hoje. Então aí você vê que a população mais antiga não via com bons olhos ator e atrizes por causa desse tipo de coisa que sempre rolou desde os fundamentos da televisão. Aquelas denúncias também mais graves até do que isso, né? Que envolve rituais satânicos. Tem milhares de pessoas aí, até na internet você encontra muito, as pessoas dando testemunho como foram feitos pactos satânicos entre a Rede Globo e seus artistas. Inclusive diziam que os contratados, aqueles que recebem salário mesmo sem trabalhar, aqueles que são oficializados, todos tiveram que passar por algum tipo de ritual. Por a gente nunca ter conseguido provar nada desse tipo de coisa, sempre ficou como uma creepypasta, como uma lenda urbana. Mas diante desses fatos como esse, eu pergunto a você, será que aquilo era mesmo apenas creepypastas, histórias que o povo conta, meus irmãos?
ou se tratava de realidade. Rituais que as pessoas falam que envolvia até mesmo sacrifícios. As chamadas lendas, as chamadas fake news, existem aos montes falando sobre esse assunto. Inclusive, eu fiz um vídeo aqui, eu acho que tá no ar ainda, sobre o tio Chico, né? Que era um cara que dizia que fez pacto de diversos artistas da Globo e de repente o cara começou a ganhar muita credibilidade na internet. As pessoas começaram a ouvir o depoimento dele e de repente ele sumiu. Muitos dizem que ele tá vivo, que não teve problema nenhum com ele, que é só o povo que aumenta, mas não tem vídeo recentes do cara. O cara sumiu das redes sociais e você sabe que hoje é cada vez mais difícil você ficar, principalmente uma pessoa que causou tanta repercussão como ele, ficar completamente isolado de uma rede social. Ainda mais ele dizendo que era ex-bruxo, que cometeu inclusive crimes, né, dentro da sua seita para fazer esses sacrifícios até humanos. Isso, palavras do tio Chico. Tem esse vídeo aqui no canal. Eu recomendo que você dê uma assistida, irmãos, porque, como está escrito, não há nada oculto que não venha a ser revelado. E parece que esse é o momento dessas revelações virem à tona. E ainda para aqueles que são mais céticos e que não dão importância nenhuma a esse tipo de assunto, meu irmão, eu peço que você só pare um minuto e veja como eles se esforçam para destruir a família, a moral, os bons costumes, denegrir o próprio cristianismo o tempo todo. Ao longo dos anos você deve ter percebido isso, que a Globo inclusive às vezes paga um alto preço por fazer esse tipo de coisa. Atitudes que não condizem com empresários querendo ganhar dinheiro, empresários batalhando pelo seu pão, empresários que pensam em cada vez lucrar mais, porque a ideia de mercado é essa. Não, todo mundo está interessado em vender mais, ter mais anunciantes e etc, ter mais audiência. Mas você vê esse pessoal sacrificar a própria audiência, ter a maioria da opinião pública contra eles mesmos, baixar a qualidade da programação, mas inserir cada vez mais essas ideologias chamadas progressistas, que na verdade eu classificaria como paganistas. Isso sim, elas são pagãs, doutrinas antigas pagãs, eles estão tentando reviver e colocar e implementar na sociedade, inclusive forçando isso através de leis. E aí a gente pensa, se não houvesse de fato um interesse espiritual aí, uma crença espiritual, um objetivo espiritual, não haveria motivo para uma empresa se comportar desse jeito. Então, irmãos, diante dessa denúncia que apareceu aí por acaso, o que você acha sobre esses temas? Você acha que a Rede Podre é vítima realmente de fake news e calúnias? Ela e seus artistas? Não existe isso de pacto, não existe isso de, para entrar na empresa, tem que se submeter à vontade dos seus diretores, das suas pessoas poderosas, que a gente sabe que tem um comportamento nada civilizado, totalmente contra a moral e os bons costumes. Deixa aí a sua opinião, irmão, o que é que você acha? Eu faço questão de ler e a gente vai encerrando esse vídeo por aqui e volta amanhã, se assim o Criador permitir. Então, meus irmãos, fiquem todos com Deus, um abraço e não esquece de ativar o sininho, de deixar o seu like e comentar. Agora sim, fui e sempre encarando o sobrenatural.